Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 3 do curso Dev.Learn de JavaScript, oferecido pelo USP Code Lab de São Carlos. Meu nome é Ícaro e eu vou estar aqui passando para vocês todo o conteúdo da aula 3 pelo YouTube. Na aula 2, a gente viu o conceito de variáveis, operações com números e também condicionais. Nessa aula, a gente vai começar revisando o conteúdo da última aula, então falando principalmente sobre os operadores condicionais. Depois a gente vai falar sobre loops, que também podem ser chamados de estrutura de repetição ou de laços, como você preferir. E por fim a gente vai falar de strings, que são variáveis, que é um tipo de variável para guardar texto. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu recomendo ter visto as outras aulas antes de ver essa. Então, cheque aqui o nosso canal no YouTube para encontrar a aula 1 e a aula 2 desse curso de JavaScript. E, enfim, vamos lá. A gente vai usar nessa aula para fazer os exercícios esse compilador online de JavaScript aqui, chamado Programiz, com Z. Então, ele tem essa carinha aqui. Eu vou pedir para vocês pesquisarem no Google mesmo, o nome dele aqui, ó, Programiz, com Z. E ele inicialmente provavelmente vai vir no modo claro, mas eu prefiro o modo escuro, então eu acho que é mais saudável aos olhos também, um pouquinho. Então, vou deixar no modo escuro. Mas enfim, vamos para o conteúdo da nossa aula. Então, vamos começar revisando a última aula falando sobre condicionais. Como a gente falou, as condicionais elas vão pegar uma sentença, uma comparação geralmente, vão ver se ela é verdade e se sim, elas vão entrar por um caminho e se não, elas vão entrar por outro caminho. É uma maneira de você controlar o fluxo do seu código e principalmente na hora de tomada de decisão, porque quando a gente está fazendo um programa, tem vezes que a gente vai precisar tomar caminhos diferentes dependendo do estado em que a gente está, do valor das nossas variáveis, etc. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples. Se estiver chovendo, então, se tiver, eu vou ficar em casa, e se não estiver, eu vou ir para a escola. Então, aqui a nossa condição, ela vai ser o estiver chovendo. Eu vou ver se isso é verdade ou falso, e se for verdade, eu vou ficar em casa, se for falso, eu vou ir para a escola. É bem tranquilo. E agora a gente vai focar mais nos operadores condicionais. Esses operadores eles servem de fato, a gente usa bastante eles no nosso programa para estabelecer essas condições. Eles são comparadores lógicos e a gente tem aqui os principais deles, que são maior que, menor que, eu posso ver se um número é maior que o outro ou menor, né? Tem maior ou igual a, que eu vou ver se ele é maior ou igual a um número. Menor igual a, tem o comparador igual. É bem importante. Esse igual ele é diferente do igual que a gente usa para atribuir valores em variáveis. Justamente por isso, a gente, quando vai usar o igual em uma comparação, tem que colocar dois iguais. Então não é só um igual. É um detalhe bem fácil de errar. Então sempre se atente a isso. É bem importante. Se quiser anotar em algum lugar para não esquecer. E a gente também tem um operador diferente, que, como o próprio nome diz, ele vai ver se uma coisa é diferente da outra. Que ele é dado pelo exclamação seguido de igual, beleza? A gente tem alguns operadores mais específicos que são alguns operadores lógicos aqui, que são o e, o ou e o não. Eles são escritos de uma forma meio assustadora no começo, mas eles são bem fáceis de entender. Então a gente tem dois E's comerciais seguidos. Eles podem, geralmente, assim, na maioria dos teclados, a gente alcança eles fazendo, apertando a tecla Shift e logo em seguida o número 7, que eu vou conseguir um E comercial. E, enfim, dois deles vão resultar no operador lógico E. A gente também tem essas duas barras verticais, que são o operador lógico OR, e essa exclamação, que vai ser o operador lógico não. Vamos ver o que cada uma faz. O operador e, ele vai retornar verdade se as duas condições que eu colocar ao lado dele forem verdade. Então, se uma coisa é verdade e a outra coisa é verdade, então tá válido, é verdade. Agora, se uma delas for falsa, ele já vai retornar falso. Porque se alguma coisa é verdade e a outra é falso, eu não posso dizer que as duas coisas são verdade. Então, ele vai retornar falso. Aqui eu tenho um exemplo melhor para vocês entenderem. Então, eu estou declarando uma variável chamada número 1 e eu estou colocando o valor de 20 nela.
E dentro da nossa condicional eu vou comparar se o número um for maior que 10 e o número um é menor que 30, então ele vai entrar na condicional e vai dizer o número um está entre 10 e 30. Nesse caso, como o nosso valor é 20, ele atende a primeira condição, que é número um é maior que 10, e ele atende a segunda também, que é número um é menor que 30. Como os dois lados são verdade, ele vai retornar verdade, ele vai entrar para dentro da condicional. O ou, ele é diferente. Ele, assim como o e, ele também vai retornar verdade quando as duas partes da comparação, as duas comparações que eu der para ele forem verdade. Mas ele também vai retornar verdade quando só uma delas for verdade. Porque, por exemplo, quando eu falo alguma coisa ou outra, eu só preciso de uma delas para estar falando algo válido. Agora, quando as duas coisas forem falsas, ele vai retornar falso. Aqui, como eu disse, de novo, vendo um código para ficar mais fácil de entender, a gente está criando uma variável gosto e colocando o valor jogar para ela. E dentro da nossa comparação, a gente vai comparar. Se o gosto for igual a dormir ou o gosto for igual a jogar, eu vou dizer que é uma pessoa legal. Como nesse caso o nosso gosto ele é igual a jogar, eu atendi uma das condições. O que para o ou já é suficiente, então ele vai entrar dentro da condicional, beleza? E a gente também tem o operador não, que ele vai negar o que vier logo depois dele. Ele é representado por um ponto de exclamação, então eu vou colocar algum valor e eu vou colocar o exclamação na frente para dizer que é o contrário dele. Então ele só vai negar, ele vai tipo inverter. Se é verdade, vai virar falso, se é falso, vai virar verdade. Nesse caso, a gente cria uma variável chamada gosta de futebol e vai colocar o valor true para ela. Lembra que true é verdade. E agora a gente vai ver na condicional. Se não gosta de futebol, ele vai entrar e vai falar: eu não gosto de futebol. Então a gente está negando a variável gosta de futebol. Como ela é verdade nesse caso, ela vai virar falso quando eu nego ela. E como ela é falso, ela não vai entrar nessa condição. Então ele nem vai falar que eu não gosto de futebol, porque a minha variável gosta de futebol é verdade. Beleza? Enfim, vamos passar para o assunto da aula de hoje, que são loops. Como eu falei, também podem ser chamados de laços ou de estruturas de repetição. E essas três imagens aqui, elas foram feitas para representar os três estágios do aprendizado de loops. No começo, você provavelmente vai ficar que nem esse macaquinho aqui, curioso para aprender do que se tratam essas repetições. Depois, quando você começar a tentar aprender, você provavelmente vai ficar com o cérebro fritando, que é essa segunda imagem. Porém, depois de muita prática, e de entender. No começo parece fácil de entender, mas quando você vai praticar, acaba ficando um pouquinho mais difícil, mas no final você vai ficar que nem aquele cachorrinho ali, manjando de loop, totalmente preparado para qualquer desafio que vier. Então, isso eu garanto. Vamos começar vendo o que que é uma estrutura de repetição, como que ela funciona. Bem, vamos começar por essa imagem da esquerda aqui. Isso serve para indicar, isso é um fluxograma que serve para indicar o fluxo do código. Então a gente começa lá naquela bolinha lá em cima, tá vendo? Aquela bolinha vermelha. A gente vai descer na direção da setinha e vai chegar nesse losango vermelho. Esse losango vermelho, ele representa uma comparação, que é uma condição. Do mesmo jeito que a gente acabou de rever as condições e viu na aula passada, esse losango ele vai ser uma condição. Só que a diferença, por que que ele é um loop de repetição, uma estrutura de repetição? Porque se a condição for verdade, ele vai entrar dentro de um bloco de código, vai executar todo o bloco de código e no final do bloco ele vai voltar para a condição para ver se ela é verdade de novo. Se ela continuar sendo verdade, ele vai entrar de novo no bloco, vai executar todo o código e vai voltar de novo. Ele só vai sair quando a condição não for verdade, quando ela não for atendida. Então, a gente pode ver lá na imagem da direita para vocês que quando a gente tem a mãozinha para baixo, ele vai sair do loop e vai lá para baixo para continuar o fluxo do código, seja lá o que vem depois. Beleza? No JavaScript, a gente tem duas formas de implementar as estruturas de repetição. São eles o while e o for. A gente vai ver o while primeiro. Então, o while
é uma palavra em inglês que quer dizer enquanto. Então ele vai ver, enquanto uma condição for verdadeira, eu vou executar esse bloco, eu vou repetir isso, beleza? O while, por exemplo, a gente tem aqui esses dois exemplos de código. No primeiro, a gente cria uma variável i e coloca o valor de zero para ela. E depois vai falar while, ou seja, enquanto i menor que 6, eu vou criar esse bloco de código aqui entre chaves, né? Ele exige que esteja, ele vai exigir que esteja entre chaves para executar, para reconhecer o que tem que estar dentro do bloco do while e o que tem que estar fora, o que vem depois do while, no caso. Enfim, estou sendo muito detalhista. Enquanto o i for menor que 6, ele vai imprimir o i no console. Então, como o i é igual a zero, ele vai entrar no loop, porque i é menor que 6. E ele vai imprimir zero. Depois ele vai voltar de novo para a condição. Então, i é menor que 6? Sim. Ele vai imprimir i, que ainda é zero. Então, ele vai voltar de novo. E vai ver, i é menor que 6? Sim. Ele vai imprimir, entendeu? Então, ele vai ficar imprimindo zero para sempre. Por quê? Porque a nossa variável i, ela não está mudando. Nesse bloco, nesse exemplo de código aqui embaixo, tem uma pequena diferença. Não sei se vocês conseguem notar. De novo, eu estou criando uma variável i, colocando o valor zero para ela. Depois eu estou falando, enquanto i for menor que 6, eu vou imprimir o i na tela com console.log. Só que dessa vez eu vou incrementar o i. Esse i++ serve para adicionar 1 no valor de i. Então, se i era 0, ele vai virar 1. Se i era 1, ele vai virar 2. Se i era 2, ele vai virar 3 e por aí vai. Então, seguindo o fluxo por onde a gente começou, a gente tem que o i é 0. Depois ele vai ver, tá, o i é menor que 6. Então eu vou entrar nessa repetição. Eu vou imprimir zero na tela. Depois eu vou incrementar o i. Então o i agora ele vai virar 1. E aí ele vai voltar para a condição e vai ver, 1 é menor que 6. E aí ele vai entrar de novo. E ele vai fazer isso até quando? Até o i chegar no valor 6. Porque ele vai ver, 6 é menor que 6? Não, 6 não é menor que 6. 6 é igual a 6. Então, ele, não, ele vai sair do while e ele vai ir para tudo que está embaixo dessa chave aqui, que é a continuação do nosso código. Enfim, aqui a gente tem exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O resultado disso, quando eu rodo esse código, vai ser, ele vai imprimir na tela 1, depois vai imprimir 2, depois vai imprimir 3, 4, 5, 6. Aqui nesse caso, ele imprimiu 6 porque eu troquei essa comparação por menor ou igual. Veja que aqui antes estava só menor. Então, quando chegasse no 6, ele já ia sair do loop e não ia entrar para imprimir mais uma vez. Mas nesse caso, como é menor ou igual, quando é 6, ele vai falar, ah, beleza, 6 é igual a 6, então tudo bem. Enfim, a gente também pode fazer algo bem semelhante, que também é uma estrutura de repetição, da mesma forma que o while, completamente igual, só que com o for. A única diferença é que o for ele tem uma estrutura diferente. Para eu declarar ele, como vocês podem ver aqui, ele tem três campos. Nessa imagem da esquerda, a gente tem de novo um fluxograma que indica o começo do nosso código, depois a gente desce para a condição, depois vê se ela é verdadeira, a gente vai entrar no loop, vai executar tudo que tem ali dentro e no final vai voltar para o começo do loop, para verificar a condição de novo. É o mesmo esquema do while. Quando a condição for falsa, ele vai sair e vai ir lá para baixo para continuar o código. Mas a gente declara ele de um jeito diferente. Como vocês podem ver, e eu falei agora há pouco, o for ele tem três campos. O primeiro campo ele vai ser o nosso campo de início, ou seja, o que eu quero declarar no início do for. Então ele só vai fazer isso no começo, quando for a primeira vez que eu estou chegando ali no for. O segundo campo, ele vai ser o campo de teste, que vai estar. É nele que vai estar a nossa comparação, para ver se eu quero entrar no loop ou se não, aí eu vou sair, beleza? E por fim, o terceiro campo vai ser o campo de incremento. Porque lembra que no while a gente teve que incrementar o i manualmente, para ele não ficar sendo zero o tempo inteiro? No for também, a mesma coisa, a gente tem que colocar i++, só que ele já tem um campo reservado para isso, que é o campo de incremento. Esses três campos, eles, como vocês podem ver, são separados por um ponto vírgula. Então, eu posso deixar um desses campos vazio também, mas geralmente não é muito recomendado. Enfim, a gente vai ver ele na prática agora. A gente vai ver uma comparação dele com o while, é bem legal de ver. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, mesma função dos dois, só que primeiro a gente vai fazer com o while
e depois a gente vai fazer com for para a gente notar as diferenças de estrutura deles. Na parte de cima do código, a gente tem a estrutura do while. Então, primeiro de tudo, antes do while, antes de qualquer loop, a gente vai ter que declarar uma variável c, e a gente vai começar com o valor dela igual a 1. Então, a nossa variável c recebe 1. Depois, a gente vai declarar o nosso loop. Enquanto c for menor ou igual a 10, eu vou entrar e eu vou executar tudo que tiver ali. No final do bloco, eu vou incrementar o C. Então, por isso aquele C++. Então, se o C era 1, agora ele vai virar 2 quando for ir lá para cima verificar a condição de novo. Beleza? E ele vai repetir tudo que tem nesse bloco até o C não ser menor ou igual a 10. Beleza? O for, ele também vai fazer a mesma coisa. Só que, como eu falei, a estrutura dele é diferente. Tudo que a gente fez ali no while de forma separada, a gente consegue colocar tudo dentro da estrutura do for. Então, a gente coloca o for, aí abre parênteses. O nosso campo de início, a gente vai colocar a variável c igual a 1. Então, eu quero começar declarando uma variável e eu quero colocar o valor de 1 nela. Beleza? Eu posso fazer isso. No nosso campo de teste, eu vou colocar c menor ou igual a 10, que é a mesma condição que a gente colocou no while. E por fim, o nosso campo de incremento vai ser c++, porque eu quero incrementar o c em 1 toda vez que a gente passar de novo pela condição ali para ver se a gente continua no loop ou não. A gente tem aqui outro exemplo de como fazer a mesma coisa com for ou while, para a gente notar as diferenças. Dessa vez, a gente começa vendo pelo for. Então, a gente pode notar, ó, vamos analisar esse for. O primeiro campo, lembra, é o campo de início. Então, o que eu quero que ele faça na primeira vez que a gente chegar naquele for. A gente quer que ele declare uma variável i e que ela receba 1. Então, let i igual a 1. Depois, a gente coloca o nosso campo de condição. A nossa condição vai ser i menor ou igual a 10. Então, enquanto i for igual a menor a 10, ele vai sempre entrar nesse loop. Por fim, o nosso campo de incremento, eu vou colocar i++, porque eu quero incrementar o valor de i em 1 toda vez que eu for. E dentro desse bloco, a única coisa que a gente vai fazer vai ser imprimir o valor de i na tela, com console.log. Então, tenta pensar no que ele vai fazer. A gente começa com o valor de i sendo 1. Beleza? I menor ou igual a 10? Sim, então ele vai entrar. E aí ele vai imprimir 1 na tela. Depois ele vai voltar para a condição, porque lembra, a estrutura de repetição ela sempre vai voltar para verificar a condição. Só que antes disso ele vai incrementar. Então agora i não vai mais ser 1, vai ser 2. E ele vai ver 2 menor ou igual a 10? Ah, beleza. Então eu vou entrar dentro da repetição de novo, vou imprimir 2 na tela, vou voltar lá para o início, incrementar, então agora o i vai ser igual a 3 e verificar a condição. Beleza? Com o while, eu vou fazer a mesma coisa, contar de 1 até 10, porque é isso que ele vai acabar fazendo. Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Quando chegar no 11, ali no for, voltando pro for rapidinho, quando chegar no for, no 11, ele vai ver, i é menor ou igual a 10? Não é. Então eu vou cair fora e vou continuar lá embaixo do for para o resto do meu código. No caso, o resto do código é o while. Então vamos lá. O while a gente tem que criar a variável que a gente vai usar fora dele. Então, porque a gente não pode colocar ele como dentro dos campos de while, porque o while só tem um campo, que é a comparação. E então a gente cria uma variável i com o valor de 1. E a gente coloca while, ou seja, enquanto, lembrem, enquanto i for menor que 10, menor ou igual a 10, a gente vai imprimir o i na tela e a gente tem que, no final do bloco, colocar o i++ para ele incrementar. Então agora o i vai ser igual a 2. Aí agora ele vai voltar lá para o while, vai verificar a condição. Beleza? Aí ele vai entrar de novo, vai imprimir, incrementar e por aí vai. Então ele vai essencialmente contar de 1 até 10, que nem a gente fez com o for. Vamos agora para os nossos exercícios. A gente tem dois exercícios aqui. Eu recomendo muito que vocês façam por conta própria. Tentem fazer por conta própria, mesmo que esteja com dúvida no começo, mesmo que não consiga fazer. É muito importante exercitar isso, porque é botando a mão na massa que a gente aprende. Então, eu sei que todo mundo fala isso, é bem repetitivo, mas realmente é muito importante. Então, pausem o vídeo agora, façam os exercícios e depois voltem aqui para a gente resolver junto. Beleza? Então, vou dar alguns segundos aí para vocês pausarem o vídeo e fazerem os exercícios.
beleza? Espero que você tenha tentado fazer. Então, vamos ver os nossos exercícios aqui. O primeiro é calcular a tabuada do 2 de 1 ao 10 usando o while. O segundo vai ser somar os números de 1 a 10 usando for. Então, vamos fazer o primeiro. Vamos aqui no nosso compilador de JavaScript. Então, ele pede para a gente usar o while. Mas antes, vamos pensar na tabuada do 2. Bem, como a gente viu aqui na imagem, ó, voltando para o slide rapidinho, a tabuada do 2, ela nada mais é do que o número 2 fixo, beleza? Duas vezes algum número que vai variar de 1 a 10. E aí ele vai imprimir o resultado, que é 2, 4, 6, 8, por aí vai. Então, como esse número ele vai variar de 1 a 10, eu posso colocar tudo isso dentro de uma estrutura de repetição. Como a gente acabou de ver como que conta de 1 a 10 com o while e com o for, é bem tranquilo fazer esse exercício com o que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Como o número 2 ele é fixo, eu não preciso criar uma variável para ele, eu vou só colocar ele como sendo 2 toda vez que a gente estiver na repetição. Mas enfim, o número que a gente quer que varie, eu vou criar uma variável para ele, eu vou chamar de num, por exemplo. Eu vou começar com ele sendo 1, beleza? Eu não vou imprimir 2 vezes zero, porque vai dar zero sempre, enfim, acho meio desnecessário, mas se você começar com zero também, não tem nenhum problema, tá certo. Enfim, lembrando, com o while a gente tem que declarar a variável antes de entrar no loop, porque o while ele não tem um campo só para a gente declarar a variável, que nem o for. Então, declaramos a variável num, começamos ela com 1, e agora a gente vai para a estrutura do while. Então, qual que é a nossa condição? A gente vai começar com 1 e a gente quer contar até 10, porque aí a gente vai multiplicar 2 vezes 10, 2 vezes 9, 2 vezes 8, por aí vai. Então, a nossa condição vai ser num é menor ou igual a 10, beleza? E enquanto o número for menor ou igual a 10, eu quero que ele imprima duas vezes o número, certo? Que ele vai imprimir duas vezes o nosso número. Então, duas vezes um, ele vai imprimir 2. Duas vezes 2, ele vai imprimir 4. Duas vezes 3, ele vai imprimir 6. Por aí vai. Até a gente chegar em 2 vezes 10 igual a 20. Beleza? Mas um detalhe muito importante que é fácil de esquecer é que o while a gente tem que incrementar sempre no final do nosso bloco de código. Porque lembra, a gente não tem um campo aqui para incrementar, que nem no for, certo? Então, incrementando no final, quando ele chegar aqui, ele vai virar 2 e ele vai comparar de novo. Ah, beleza, 2 está menor que 10. Então, eu vou imprimir 2 vezes 2. E aí eu vou incrementar de novo e vai virar 3. Ui, não, perdão, eu coloquei i, mas é num. Perdão, confundi. Mas enfim, eu espero que dê para entender a lógica. Quando a gente rodar isso daqui, ele vai imprimir a tabuada do 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. Tem como deixar mais bonitinho também, aqui a gente só imprimiu o resultado, mas se eu quiser aqui no console log eu posso colocar, ó, duas vezes, porque é essa a parte fixa, duas vezes, e eu vou colocar o valor do número, e aí eu vou colocar um igual a, e por fim, opa, perdão. Aqui. E por fim, isso daqui. Então, ó, se você, ó, analisa o que eu fiz aqui dentro do console log. Eu escrevi, entre aspas aqui, duas vezes o número, porque é um número que vai variar, então duas vezes um, duas vezes dois, duas vezes três. E depois eu coloquei o igual, porque o igual também vai ser fixo. E aqui eu coloquei o resultado, que é duas vezes o número. Então, opa, então, ele vai imprimir bem bonitinho aqui, ó, tá vendo? 2 vezes um é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a gente deixa um pouquinho mais bonitinho. Mas o mais importante desse exercício era você entender a lógica do loop, da estrutura de repetição, usando o while. Então, esse é o ponto principal, não precisava ter se preocupado em deixar tão bonitinho, ok? Vamos agora para o nosso segundo exercício, que é some os números de 1 a 10 usando for, tá? Isso é interessante. Vamos começar direto escrevendo o nosso for. Vamos lá. O que o for tem que ter? Ele tem três campos. Olha, ele tem o primeiro campo, ele tem o segundo campo e ele tem o terceiro campo. Vocês lembram o que é cada campo?
O primeiro campo, ele vai ser o nosso campo de início. O que que eu quero que ele tenha no início dele? No início eu quero, por exemplo, criar uma variável com valor 1, que nem a gente fez no while, só que no while a gente teve que fazer fora da estrutura do loop. Então, no for a gente coloca já dentro. O segundo campo é a nossa condição. É a condição que a gente quer para ele continuar entrando no loop. Então a gente quer que ele continue entrando no loop enquanto o número for menor ou igual a 10. Beleza? Porque eu quero ir de 1 ao 10. Ele pediu para eu somar os números de 1 a 10. E no final eu quero o incremento do i. Como eu quero ir de 1 em 1, eu vou só colocar o i mais mais, que nem eu estava fazendo lá no while, só que no while eu estava fazendo lá no final do bloco de código, aqui no for eu posso colocar direto na estrutura. O for ele é mais complicadinho de entender do que o while, porque ele tem mais campos, é fácil de esquecer o que cada um faz, é fácil de confundir também. Mas por isso que é bem importante você praticar, porque aí você fixa melhor na cabeça, você fica mais habituado com isso, e no começo parece difícil, mas depois fica tudo muito natural. Enfim, o que esse for está fazendo? Ele está basicamente contando de 1 a 10 até aqui. Só que eu não quero, por exemplo, fazer isso daqui. Eu não quero só imprimir de 1 a 10, sabe? Opa! Ah, de novo, eu chamei o num de i, perdão, é força de hábito, mas a nossa variável aqui é num, ok? Mas eu não quero só imprimir de 1 a 10, eu quero somar todos esses números. Como é que eu vou fazer isso? Tá, eu preciso de alguma coisa que fique guardando essa soma. Como a gente viu, o que que a gente usa para guardar coisas são variáveis. Então eu vou criar uma variável aqui chamada soma. Eu vou começar a soma com valor zero, porque se eu não somei nada ainda, eu não tenho nada na minha soma. Então eu vou começar ela com zero. Cada vez que eu tiver um número, eu vou querer adicionar ele na soma, certo? Então quando eu tiver no 1, eu vou querer adicionar ele na soma. Quando eu tiver no 2, eu vou querer adicionar ele na soma. Então, antes eu tinha um, agora eu vou ter mais 2, eu vou ficar com 3. Aí quando eu chegar no 3, eu vou querer adicionar mais 3, então vai ficar 6, entendeu? Então o ponto aqui é que eu quero adicionar na soma o meu número mais o valor que eu já tinha antes. Então eu posso fazer soma é igual a número mais soma. Ou soma é igual a soma mais número. Ou, para abreviar tudo, a gente pode usar isso daqui, ó. Soma mais igual a num. Que eu é basicamente dizendo, eu quero adicionar o número dentro da soma. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever soma é igual a soma mais o valor do número, beleza? Mas isso aqui é um jeito bem mais rápido para fazer isso. Então, a cada número que a gente passar do 1 ao 10, eu vou adicionar ele na soma. E no final, eu só tenho que imprimir aqui com o console log o resultado da minha soma. Eu vou imprimir a cada estágio aqui também o valor do número, só para ficar bem visível que a gente está contando de 1 a 10. Bom, aqui a gente pode ver é, ele contando de 1 a 10 enquanto ele está dentro do for. E lá no final ele diz o valor da soma, que é 55. É esse valor mesmo, vocês podem verificar somando na mão, mas de fato, somando todos os números de 1 a 10 vai dar 55. E esse é o resultado do segundo exercício, galera. E vamos continuar a aula agora. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de loops até agora. É bem importante você continuar praticando, continuar fazendo, não só os exercícios que a gente dá aqui na aula. Eu sei, é muito chato falar isso, mas é fazendo que se aprende. Então, vamos continuar agora, ver a segunda parte da aula, que são strings. Strings, como eu tinha mencionado antes, são variáveis, é um tipo de dado, um tipo de variável, que serve para armazenar texto. Então, texto, não tem muito como descrever mais do que isso. A gente tem que sempre escrever o valor de uma string, ou seja, o texto que a gente quer colocar numa string, entre aspas. Então, aqui eu tenho um exemplo de código declarando uma string, uma variável, que é uma string, entendeu? Tipo, uma string não deixa de ser uma variável, mas ela é um tipo de variável. Assim como um número é um tipo de variável, uma string é um tipo de variável que simplesmente guarda texto, beleza? Enfim, para eu diferenciar o que que é texto do que é qualquer outra palavra no código, eu tenho que colocar entre aspas. Então, aqui nesse exemplo de código, a gente tem
é o let text, então eu estou criando uma variável text e fazendo ela receber o valor Carolina, o texto Carolina. Então, quando eu der console.log text, ele vai imprimir na tela Carolina, que é o valor da tela, da variável text. É bem importante a gente separar o texto com as aspas. Aliás, é obrigatório isso, porque, por exemplo, digamos que Carolina fosse um nome de variável, sabe? Como que eu ia diferenciar se eu quero colocar a variável Carolina, o valor dela ali dentro de text, ou se eu quero literalmente colocar o texto Carolina? Por isso que a gente sempre usa aspas, ok? A gente tem aqui outro exemplo de. Eu vou mover a câmera para ficar mais fácil de ver. Outro exemplo de uso de strings. A gente tem aqui, ó, criando uma variável nome, recebendo Carolina. E criando uma variável sobrenome, recebendo Guerreiro. E no console log, a gente está fazendo um negócio aqui que é muito importante, por sinal. É o que a gente chama de interpolação de strings. O que é isso? Basicamente, no console.log até agora, quando a gente queria escrever alguma coisa, ou a gente colocava um texto, que é uma string, entre aspas, né? Um texto e uma variável, sabe? A gente colocava um texto, vírgula, variável, ou colocava só uma variável, ou colocava só um texto, por aí vai. Só que tem como a gente deixar isso mais fluido, colocando as variáveis dentro do texto, porque aí fica mais legível onde que eu estou encaixando o valor da variável, sabe? Então, como que a gente faz isso? Aqui, nesse último console.log, lá embaixo da tela, a gente está fazendo isso. Para fazer isso, a gente precisa colocar, ao invés de usar aspas, a gente tem que usar crase. Isso é bem importante. Não é aspa simples, não é acento agudo, é crase. É aquele acento grave do português. Então, se não for com ele, não vai funcionar. Inclusive, se estiver dando erro, provavelmente é isso, ou o outro símbolo que a gente usa. Mas enfim, usando o crase ao redor do texto, você vai escrever todo o texto que você quiser. Então, meu nome completo é. E quando você quiser colocar o valor de uma variável, você digita um cifrão, abre chaves e coloca o nome da variável entre chaves. Nesse caso aqui, ó, meu nome completo é cifrão, aí dentro das chaves nome, cifrão, dentro da chave sobrenome. Então ele vai ler o valor da variável e vai colocar exatamente nesse lugar onde está o cifrão com a chave e o nome da variável. Então, nesse caso, ele imprimiria: meu nome completo é Carolina Guerreiro. Beleza? Agora, outra coisa muito importante de falar de strings é que as strings elas têm métodos. O que que são métodos? É, Tá, é um conceito mais avançado falar o que são métodos, mas basicamente para toda string que você tiver, para todo texto que você tiver, você consegue pegar alguns atributos dele ou mexer com ele através desses métodos. Então aqui a gente tem uma lista deles. A gente não vai ver todos nessa aula, porque senão a aula ficaria gigantesca e provavelmente tem mais métodos do que esses que a gente está mostrando na tela. Mas a gente encoraja totalmente vocês a pesquisarem na internet, porque tem muito método útil. Quase sempre, quando você quer fazer alguma coisa com string, tem algum método que vai te ajudar. Então é sempre bom pesquisar. Mas alguns deles, olhando aqui nessa tabela, eu posso falar para vocês, por exemplo, que o primeiro que a gente tem é o string.length. Nesse lugar da string, a gente coloca o nome da variável, no caso, mas o string é para ser um nome genérico, ok? Então, o ponto .length, ele vai me retornar o tamanho da string. Então, por exemplo, se eu escrevo um texto que tem 100 caracteres, ele vai retornar 100, beleza? Olhando mais alguns, por exemplo, o penúltimo da coluna da esquerda é o string ponto to uppercase. Uppercase em inglês é letras maiúsculas. Então, quando eu coloco ponto to uppercase, ele vai retornar a string, só que tudo em letra maiúscula. Beleza? E da mesma forma, o que tem logo embaixo dele é o to lowercase, que ele vai retornar a string que a gente colocou antes do ponto, só que tudo com letra minúscula. Enfim, tem vários outros métodos aqui. Alguns deles a gente vai ver agora na aula. Alguns eu só recomendo vocês pesquisarem. E no final a gente tem um desafio também com alguns métodos que a gente não vai passar para vocês na aula, justamente para incentivar vocês a pesquisarem, beleza? Enfim, olhando aqui as strings,
Exemplos de uso de método de strings, a gente tem aqui, por exemplo, nesse primeiro bloco de código aqui em cima. Eu estou criando uma variável text e colocando dentro dela a string A, 4A seguidos maiúsculo. E eu vou escrever no console tamanho da string, seguido por text.length. O text é o nome da minha variável, então qual string que eu estou usando de qual string que eu estou extraindo esse método. Então, ponto length, ele vai me retornar o tamanho dessa string. O tamanho dessa string é 4. Por isso que aqui, quando ele imprime a saída, o output, ele vai falar tamanho da string 4. Agora, a gente tem esse segundo bloco aqui, que eu vou criar uma variável text1, que chama, eu vou colocar a string hello world, e aí na variável text2 que eu também estou criando, eu vou colocar a text1 ponto to uppercase. Lembra o que o to uppercase faz? Ele deixa tudo maiúsculo. Então, quando eu colocar no console ali o valor da variável 2, do text2, eu vou ver o mesmo texto que eu coloquei na variável 1, só que em tudo em letra maiúscula, beleza? E métodos são assim, você pode jogar o resultado deles para dentro de uma variável, você pode jogar direto no console log, tem muito o que fazer com eles, sabe? Fica a sua escolha. Eles vão sempre retornar um valor, seja ele ou um número que nem o text.length, ou a própria string diferenciada aqui, como o Hello World, tudo em letra maiúscula. Enfim, aqui no terceiro bloco a gente tem, de novo, o text1 com Hello World, só que agora a gente tem o text2 com o text1.toLowerCase. Então, dessa vez, ele vai fazer o text1 ficar tudo em minúsculo. E quando a gente imprimir isso, é isso que a gente vê nesse Hello World tudo em minúsculo. Beleza? E por fim, nesse bloco aqui do final, a gente tem o text, a variável text recebendo a string oi. Percebam que está entre aspas, né? Que nem todas as outras strings. E a gente cria outra variável chamada result, e nela a gente vai colocar o text ponto. Então a gente está acessando um método do text, ponto repeat 4. Então, dentro desse parênteses, o repeat ele exige algum número. Por quê? O repeat ele serve para repetir a string algum número de vezes. E é esse número que eu tenho que colocar dentro do entre parênteses do repeat. Então, nesse caso, como eu coloquei ponto repeat 4, ele vai dentro de result, ele vai retornar oi, 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 que é o que eu estou vendo aqui na tela. Beleza? Então, aqui são exemplos de como usar métodos de string. Não tem muito segredo. O legal é treinar e descobrir novos métodos, porque eles podem ser bem úteis. Outra coisa muito importante e essencial assim de string é saber como percorrer elas. Porque tá, eu tenho um texto, mas e se eu quero, por exemplo, acessar cada letra desse texto de uma vez? Não, de uma vez não, de cada vez. Então, eu quero cada caractere um por vez para ver o que ele é, sabe? A gente pode fazer isso, é bem simples na real. Aqui eu tenho, nesse exemplo aqui, eu tenho a variável palavra recebendo a string banana. E para percorrer cada letra da string, eu vou usar o que a gente acabou de ver, que é uma estrutura de repetição. Então, é, a gente cria, ó, esse for aqui, o campo de início dele, ele está com let i igual a zero. Então, ele vai criar uma variável i e vai colocar o valor zero nela. No campo de teste, que vai ser a nossa condição para ele continuar dentro do loop, eu tenho i ser menor que palavra.length. Então, ser menor que o tamanho da palavra. Beleza? E por final, ali no campo de incremento, eu vou ter o i++. Então, cada vez que eu chegar ali para voltar para o for, eu vou adicionar mais um no i. E aqui eu estou imprimindo o quê? Eu estou imprimindo a palavra, e aí tem esse negócio estranho aqui, esse colchete com um i no meio. Isso aqui é o que a gente chama de índice. É como se fosse uma lista, um vetor que vocês vão ver na próxima aula, inclusive. Mas basicamente é o índice que eu quero, é a posição que eu quero acessar da string palavra. Então, se eu acessar, por exemplo, palavra entre colchetes zero, ele vai me retornar a posição zero de palavra. No caso, um negócio muito importante que vocês vão ver melhor na outra aula também, a gente sempre começa contando pelo zero. Então, a posição zero da palavra vai ser o B, que é a primeira letra.
Começa meio confuso, mas é fácil de acostumar também. Então, por exemplo, a posição um seria a segunda letra, então seria A, e por aí vai. Então, como eu estou fazendo um for de zero até o comprimento da palavra menos um, porque ele não vai chegar a acessar no comprimento da palavra, eu vou imprimir cada letra da palavra banana. Então, porque quando o i for zero, ele vai imprimir B, quando o i for um, ele vai imprimir A, quando o i for 2, ele vai imprimir N, e por aí vai até ele terminar toda a string. Beleza? E agora vamos botar a mão na massa. Mesma coisa, eu vou ler o enunciado para vocês antes. Então, a gente tem aqui três exercícios de string. O primeiro, ele vai usar os métodos que a gente viu aqui na sala. Os dois de baixo não, é os que eu falei que são os desafios para vocês tentarem. A gente encoraja muito vocês a pesquisarem os métodos que vão te ajudar a fazer esses exercícios. Mas eu vou resolver eles aqui com vocês também para ter um ponto de correção, para saber se sabe qual método que vai que você não conseguiu achar. Mas de verdade, tenta procurar, tenta fazer, mesmo que você não consiga, o mais importante é aprender. E então vamos lá. O primeiro exercício de string é verificar quantas letras tem no alfabeto. E aí o alfabeto ele vai definir pra gente como essa string grandona aqui, A, B, C, D, E até o Z. Para casa, que são os desafios que eu falei, a gente tem verificar se na frase eu tenho um gato preto, tem a palavra gato. De novo, perceba que o eu tenho um gato preto, eu tenho gato preto, perdão a dicção, ela está entre parênteses. Então, isso é uma dica que eu tenho que usar ela como uma string. E a mesma coisa no exercício 3, troque maçã na frase eu gosto de maçã por banana. Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui para vocês tentarem fazer todos os exercícios e, por favor, pesquisem. É divertido, é muito importante para aprender e fixar o conteúdo na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Ok? Então, bora fazer agora o primeiro exercício de verificar quantas letras tem no alfabeto. Bem, eu vou limpar aqui o resultado do exercício anterior e vamos fazer o exercício do alfabeto. Para começar, não tem muita escapatória. Eu vou ter que criar uma variável com essa string gigante que ele me deu. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Pronto. Acredito eu que eu coloquei todas as letras do alfabeto aqui e, e a gente tem o que a gente precisa para conseguir o tamanho do alfabeto, né? Porque se eu não tiver o alfabeto, não tem como saber o tamanho dele. É, Tem duas formas de fazer isso. Uma forma é bem fácil e a outra é bem mais complicada do que precisa ser. Eu vou mostrar a forma ideal, assim, por assim dizer, que vamos imprimir aqui. Lembrando, as strings, como a gente acabou de ver, elas têm métodos. Então, será que tem algum método que dá pra gente o tamanho da string? Como a gente falou agora há pouco na aula, tem sim. É o método .length, beleza? Vamos escrever errado. Pronto. É o método length. Ele vai retornar o comprimento da nossa string. A string, nesse caso, é alfabeto, que eu coloquei antes do ponto. Então, quando eu rodo aqui, ele vai me dizer 26. Perfeito? Fizemos o exercício, descobrimos o tamanho do alfabeto, usando métodos, que é a forma mais direta. Tem uma espécie de gambiarra que, às vezes, por a gente não parar para refletir muito, a gente acaba indo sem pensar e fazendo o jeito mais complicado primeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês só por curiosidade também, porque talvez alguns de vocês tenham pensado em fazer assim. Que é fazendo um loop com for, por exemplo, ou com while, eu vou fazer com for aqui, para contar as letras do alfabeto. Então, por exemplo, eu vou começar com uma variável let i igual a zero. Então, eu vou começar com uma variável chamada i igual a zero. A nossa condição, qual que ela tem que ser? O i, ele pode ir até o comprimento do alfabeto. Então, eu vou ter que usar o alfabeto .length. E por isso que esse jeito aqui de resolver, ele tá só contornando o problema, porque você acabou de usar o tamanho do alfabeto para contar as letras do alfabeto, para no final descobrir o tamanho do alfabeto. Mas é normal. Às vezes a nossa cabeça vai no automático assim.
Enfim, e aí o nosso incremento vai ser i mais mais. E para contar, eu faria. Eu já tenho um contador aqui que é o i. No final ele vai ficar com o valor de 26. Então eu vou só imprimir aqui o valor do i. E aí, rodando isso daqui, eu vou ter o i contando de zero até o final, que é 26. Então, mas de novo, eu precisei do alfabeto length nesse aqui, então no fim das contas era só ter usado esse método desde o começo. Que é a intenção do exercício também para vocês treinarem os métodos. É, mas esse aqui, outra coisa também, eu vou aproveitar para falar, e não faz parte do exercício, mas eu acho bem interessante, é a gente rever como é que a gente pode recorrer uma letra por vez aqui da string. Porque a gente pode usar um for para fazer isso. E já que eu acabei de fazer um for aqui, vamos pelo menos tentar aproveitar ele, né? Eu tenho aqui o i indo de 0 até 26. Mas como eu falei, a gente sempre começa contando do zero. Então a letra A ela vai ser a posição 0, a letra B vai ser a posição 1, e a letra Z, que é a 26ª letra, ela não vai ser a posição 26, ela vai ser a posição 25. Se eu tentar acessar o alfabeto 26, no índice 26, ele vai tentar acessar algo que não existe e aí vai dar erro. Então, a gente tem que mudar um negocinho só no nosso for, que é tirar esse menor igual aqui, porque no menor igual ele vai acessar, ele vai entrar no loop com o valor 26. E a gente não quer, a gente quer que ele entre até o valor de 25, quando ele for 26 ele saia. Enfim, e aí para acessar cada letra do alfabeto, eu posso aqui, por exemplo, colocar o alfabeto e aí eu entro com jeitos o i, que nem a gente tinha visto com o exemplo da palavra banana. E rodando aqui a gente tem, ó, uma letra por vez. E aí isso te dá várias portas para mexer com cada letra, enfim. Aí fica livre para sua criatividade dizer o que fazer. Mas por enquanto, vamos para os próximos exercícios. Então vamos lá. O primeiro desafio que a gente deu para vocês, que na verdade é o segundo exercício, é verificar se na frase eu tenho um gato preto tem a palavra gato. Nesse caso a gente sabe que tem, né? Dá para ver, mas eu poderia colocar qualquer texto aí nessa string e ver se tem a palavra gato. Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso compilador de JavaScript e vamos fazer isso. Se você der uma pesquisada, talvez você tenha achado o método que a gente procura. Mas antes de falar dele, vamos primeiro criar a variável. Vamos criar a variável frase contendo a frase. Eu tenho um gato preto, que é o que nos foi dado. Beleza? Bem, vamos criar também uma condicional. Se tiver um gato preto, eu vou. Eu não coloquei ainda a nossa condição, porque a gente não sabe ainda o que a gente precisa. Mas se a gente tiver um gato preto, eu vou colocar. Se a gente tiver gato na frase, no caso, eu vou falar, tem gato, eba. Se não, ou seja, else, eu vou imprimir, não tem gato. Ou seja, não tem gato na frase. Beleza? Carinha triste, porque gatos são legais. Enfim, então qual que é a nossa condição? Como que a gente pode checar se tem uma string dentro da outra? Porque lembra, gato é uma string. Se você pesquisou, talvez você tenha achado, talvez você não tenha achado e está aqui em dúvida, quebrando muita cabeça para tentar achar. Mas se você está tentando, já é um grande passo. Então, basicamente, o que você precisava para descobrir se tem uma string dentro da outra é o método includes, que é basicamente se inclui algo. Então, aqui a gente pode usar frase, ponto. Includes. Inclui o quê? A gente quer saber se ele inclui a string gato. Eu também poderia, por exemplo, criar outra variável aqui chamada gato e colocar gato aqui dentro, sabe? E aí eu vejo se tem gato aqui dentro. Mas os dois dão no mesmo, porque eu estou passando a string aqui para dentro, sabe? Enfim, quando eu rodo isso, ele vai me dizer que tem gato, porque de fato tem gato na frase. Mas, por exemplo, eu tivesse um cachorro preto ao invés de um gato, ele vai falar que não tem gato. Porque isso daqui, o método includes gato, vai retornar falso se não tiver gato. E vai retornar verdadeiro se tiver um gato.
beleza? E é assim que a gente vê se tem uma string dentro da outra. Isso também pode ser chamado de substring, que é algo muito legal de pesquisar, porque é algo que pode ser muito útil. Eu poderia, por exemplo, cara, ter um livro aqui nessa string, sabe? Um texto gigantesco e eu quero ver se tem uma palavra ali dentro. E esse método aqui, ele vai me retornar se tem ou não, certo? É isso o exercício e vamos agora ver o outro. O último exercício, o último desafio. Se você chegou até aqui, meus parabéns por ter acompanhado a aula. Muito obrigado, inclusive. E o último desafio é trocar a palavra maçã na frase eu gosto de maçã por banana. Tá, então vamos fazer isso? Então vou voltar aqui para o nosso compilador e vamos fazer a frase agora ser eu gosto de maçã. Vou até colocar uns pontos de interrogação aqui também. Certo. Agora a gente quer substituir a palavra maçã por banana. Então vamos criar uma variável aqui chamada frase nova, que vai ser a frase só que com banana no lugar de maçã. Mas eu não posso, quer dizer, eu até daria certo falar eu gosto de banana, mas não é esse o intuito, porque a gente quer treinar os métodos. A gente quer substituir a palavra maçã pela palavra banana. E tem um método de string para isso. Ele chama justamente replace, que é substituir em inglês. Então, a frase nova, ela vai receber frase, porque é a string que a gente quer aplicar o método, frase.replace. E o replace, a gente tem que passar duas coisas para eles, para esse método. Por quê? Porque ele precisa saber o que que a gente quer substituir e por o que que a gente quer substituir. Então, qual o valor que a gente quer substituir nesse caso? A gente quer tirar a maçã e a gente quer colocar no lugar dela banana, certo? Então, se eu colocar aqui console.log para imprimir a frase nova, eu vou ter eu gosto de banana, perfeito? E aqui no replace, eu poderia colocar qualquer outra coisa, sabe? Eu poderia colocar uva, daria certo. Eu poderia colocar pêssego, e por aí vai. Por isso que os métodos são muito versáteis. Se eu só tivesse reescrito a frase como eu gosto de banana, eu não conseguiria ficar mudando tão facilmente assim, sabe? Então, então é isso. Ó, eu gosto de romã. Alguém conhece romã aí? Enfim, é isso. Você acabou de ver a resolução dos dois desafios que a gente deu para casa, também os exercícios que a gente passou durante a aula e o mais importante de tudo, o conteúdo da aula em si. Então, espero que vocês tenham absorvido bem. Não deixe de acompanhar as próximas aulas, é muito importante dar continuidade ao curso. Não desista, continue praticando. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas realmente é muito importante. E acima de tudo, obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima aula.